Quinta-feira com Liga Europa e Campeonato Brasileiro aqui no Bets do dia não, Matheus Montenegro. Bets de hoje. Bets de hoje, meus queridos. Já o costume, né? O costume. Falar o nome da ex, né? Vamos que vamos, meus queridos. Que coisa maravilhosa. Estamos aqui de canal novo, projeto novo, com a mesma essência, com a mesma resenha. Bem dizer, com tudo que vocês gostavam antes. Talvez até com mais liberdade, talvez vocês até gostem mais, né? Só para explicar rapidamente, a gente tinha ali a parceria com o projeto TV Bet, né? E víamos fazendo isso há pouco mais de um ano. Projeto que deu muito certo, que estava indo para frente, né? Como eu disse ali da outra vez, a gente começou com 200 visualizações ali por dia e ultimamente já estava batendo aí 5 mil. E daremos sequência a esse projeto agora liderado única e exclusivamente por eu e Fábio, né? Nós estamos à frente aí. Então a gente vai ter mais liberdade de não ficar preso especificamente a algum modelo ali de aposta. Vai ter jogo que a gente vai dizer que não vale a pena, a gente não vai destacar necessariamente os melhores jogos do dia, mas sim aqueles com as melhores oportunidades. Então a gente vai ter uma liberdade melhor, né, Fábio? Para bater essa resenha, esse papo aí com a galera diário, como a gente vinha fazendo. Muito bem, para esse projeto seguir, galera, a gente depende muito de vocês, tá? A gente já teve um crescimento bem legal, algumas centenas de inscritos, né? Sim, só nessa com anúncio estreia, lá, né? Só com o anúncio lá no Bets do dia, né, na última edição. E a gente precisa muito que você se inscreva e deixe o like, tá? Para esse projeto seguir vivo, a gente depende muito da audiência de vocês. Então, agora o projeto é completamente independente, tá? Então, é eu e o Matheus que toca aqui. Então, a gente pede muito que você deixe o like, se inscreva e também divulgue para a galera. Tá certo? Bom, recados dados, Matheus Montenegro. Vamos embora? Vamos começar. Vamos começar pelos jogos desta quinta-feira, né? Vamos lá. Temos aqui Série A e Liga Europa. Vamos começar pela Liga Europa, Matheus Montenegro? Pelo horário aqui, 1h45 tem Roma e Lille. Né? Vamos trazer informações aqui. Roma e Lille, jogo pela segunda rodada. A gente vê que a Roma e o Lille têm alguns desfalques, né? Por ele Dybala, lesão muscular, né? Desfalque importante, né? Caso confirmado. Uhum. E o Lille também com alguns desfalques. Bom, o Dybala já não vinha jogando aí, né? Uns 3. Agora, se bem que a Roma ganhou os jogos todos, aí Dybala, inclusive, se não me engano, tá? Essas 3 vitórias seguidas aí, o Dybala não jogou. A gente tá vendo que a Roma em casa tá bem, né? Perdeu da Torino pro Torino, né? Pelo campeonato italiano 1-0, mas venceu o Verona por 2-0. Na verdade, os jogos gerais, né? Não é só em casa, não. Venceu o Verona 2-0, aí fora de casa, na estreia da Liga Europa, venceu o Nice pelo placar de 2-1, jogando fora de casa. Ótimo resultado. Né? Venceu o clássico contra a Lazio por 1-0 fora e em casa perdeu do Torino, né? Mas em casa ele tem um bom retrospecto. Ele, vou botar só os jogos em casa aqui, ele ganhou do Verona, ganhou do Bolonha, também só foram 3 jogos, né? Também tá início de temporada, né? Ele tá em terceiro lugar. Temporada passada italiano. Que era um time, aquela arrancada da Roma foi muito pelos jogos em casa, né? No campeonato italiano, que inclusive pegou essa vaga na Liga Europa. A Roma que estava na parte de baixo ali deu uma arrancada boa. Exatamente, a Roma fazia uma temporada ruim, melhorou muito na reta final, sobretudo os jogos em casa, e tem pela frente agora o Lille, a equipe francesa, que está em 6º lugar no campeonato francês. Foram 6 jogos disputados até aqui, tá? Jogos movimentados do lado do Lille, tá? Muitos gols, meteu um 7-1 recentemente aí contra o Lorient, né? E na estreia da Liga Europa, pegou um adversáriozinho ali mais frágil, o Brann, a equipe escandinava, venceu por 2-1 dentro de casa, né? O timezinho que sofre muitos gols, né, Fábio? Então foram agora tudo jogo aí. Tomou gol do Lyon, né, na derrota por 1-0, tomou do Brann em casa, tomou 3 do Lens, tomou nas vitórias ele toma gol também, né? Contra o Lorient, enfim. Ele só não tomou gol no jogo contra o Mônaco, né? Tomou 3 fora de casa contra o Brest, então a defesa é bem vazada aí da equipe francesa. Bom, então informações já ditas, Matheus Montenegro, sobre esse jogo. Vamos agora ver as odds, né? As odds aqui para esse confronto. A gente tem um favoritismo da Roma, 1,74. Isso. Cara, joguinho difícil, né? Liga Europa. Estou confiando na Roma, tá? Estou confiando na Roma. Mas o Lille não é bobo nem nada. Eu interpretaria dessa forma. Cara, inclusive já fica aqui um adendo aí para o apostador, a gente vai adotar meio que uma nova metodologia agora, não necessariamente a gente vai dar uma dica por jogo, tá? A gente não vai mais ficar preso a isso como a gente fazia antigamente lá na TV Bet, tá? Aqui a gente vai dar meio que linhas de raciocínio que o apostador pode utilizar
e para fazer uma duplinha. Inclusive, já fica aqui o spoiler para o final do programa, a gente vai dar uma sugestão, um bilhete pronto, que é uma dupla, tá? Então a gente vai pegar duas alternativas ali que a gente considera bem acessíveis, combiná-las de 2 jogos diferentes para ter uma oddzinha mais interessante. E, cara, para esse jogo da Roma, eu gosto de 2 coisas aí, tá? Um golzinho da Roma eu acho que é muito bom. Como eu disse, o Lille, ele vem muito mal. Porém, esse gol da Roma paga muito pouco. Então eu acho que você teria que duplar com algo muito bom. Ou teria que esperar, bem dizer ali, a Roma não fazer gol no primeiro tempo. Teria que ser meio por aí para pegar uma aposta simples. A outra alternativa também seria, que já tem uma oddzinha um pouquinho melhor, né, Fábio? Lá na aba especial, para a Roma vencer um dos tempos. Aí eu já acho que você se protege um pouquinho a mais ali em relação à vitória seca, né? Para a Roma vencer um dos tempos está 1,39. 1,40, né? 1,40, bem dizer. Já é uma oddzinha boa para você fazer uma dupla ali e pegar uma oddzinha 2, eventualmente. Muito bem. Então, falamos aí sobre Roma e Lille, né? Ou o gol da Roma, né? Esperar a odd subir, porque o Lille toma muito gol. Ou então você pegar aí para a Roma vencer um dos tempos, ou o jogo, tá? Você no ao vivo ali você consegue sentir ali como tá, e a vitória da Roma pode ser uma boa. Bom, vamos voltar para a nossa lista de jogos, né? Porque temos também pela Liga Europa, né? Alguns joguinhos aqui que a gente destacou. O outro que a gente vai falar agora é Feyenoord e Aston Villa, Matheus Montenegro, jogo às 4 da tarde, né? Vamos trazer aqui os últimos jogos, né? O Feyenoord, que os times holandeses geralmente muitos gols, né? Mas não vem acontecendo nos jogos do Feyenoord, né? Inclusive, ambas marcam, nem bate com tanta frequência, por exemplo. Temos um novo membro aqui, Matheus Montenegro, né? Que é o seu cachorro, né? Querendo dar uma dica aqui. Ele gosta de participar aí das análises também. Cara, joguinho movimentado, tá, velho? Essa é a expectativa que eu tenho. O Aston Villa ele não começou muito bem a temporada, mas aí ele vem numa arrancada recentemente, né? Vem de 2 vitórias consecutivas. Inclusive ganhou na estreia lá da Liga Europa diante do Bolonha, que era um adversário difícil, né? Mas o início não foi muito bom ali antes, né? Inclusive ele teve a eliminação para o Brentford, né? Isso na Copa da Liga Inglesa, tá? Isso aí até preocupa um pouquinho do lado do Aston Villa. Mas tem que dar aquela relativizada, né, velho? Campeonato holandês, campeonato inglês, obviamente, não estão na mesma prateleira. O Aston Villa marcou gol nos últimos 4 jogos, tá? Deixou gol aí nos últimos 4 jogos, tomou em 3 desses 4. Já o Feyenoord, né, ele venceu o Groningen, né, pelo campeonato holandês, perdeu do Braga 1-0 na estreia da Liga Europa, a empate em 3-3 com a AZ Alkmaar. Citar, ele venceu por 2-0 e venceu o Heerenveen por 1-0, né? Os jogos recentes. Venceu os 3 jogos em casa, o Feyenoord nessa temporada, tá? Começou bem, inclusive é o líder do campeonato holandês, tá? 19 pontos em 7 jogos, uma campanha muito boa. Um time que tem 6 vitórias, um empate e só uma derrota. E, quer dizer, 6 vitórias e um empate, ele não perdeu. A única derrota que ele teve foi para o Braga na Liga Europa, então precisa buscar pontos aí nesse jogo contra o Aston Villa, né? O Aston Villa ganhou um jogo difícil, né? Ganhou do Bolonha por 1-0 na estreia da Liga Europa. Bom, vamos agora para Bet Nacional, né? Cara, e são 2 times que passaram de fase ano passado na Liga dos Campeões, né? Ou eu tô maluco, tô esquecendo. O Aston Villa, inclusive, os 2 times passaram de fase. Pois é. Vamos aqui para esse jogo, né? Aqui, Feyenoord e Aston Villa, odds mostram um favoritismo do Aston Villa, mas odds bem próximas, né? Cara, eu gosto aí de... porque assim, como eu disse, é difícil parametrizar, mas o início do Feyenoord é muito bom e me deixa... Eu vejo um leve valor nesse Feyenoord, empate pagando 1,53. É uma oddzinha ali que aposta simples pré-jogo, já tem até seu valor. Mas, cara, o Aston Villa é mais time, né? Eu me apego muito ao retrospecto do mandante do Feyenoord e como ele começou bem essa temporada, tá? Outra alternativa é a questão de gols, né, Fábio? A gente viu que o Aston Villa é um time que deu uma melhorada contra um Feyenoord que é muito forte em casa, então pode pintar gol dos 2 lados, ambas marcam, pode ser uma boa pedida. O mais de 1,5 gols, eu acho que em termos de aposta para colocar ali numa múltipla, numa duplinha, numa tripla, é a melhor pedida para esse confronto. Inclusive, tá? Matheus Montenegro, eu acho que é melhor do que o mais de 1,5 é gol de um dos times, ó, porque Feyenoord 1,30, Aston Villa 1,25, então... O gol do Feyenoord eu acho excelente. O gol do Feyenoord... Para uma duplinha, esse gol do Feyenoord é muito boa, e aí se o apostador quiser também esperar ali 25 minutos, acho que cara, para bater o odd 1,5, 1,6, você vai ter que esperar uns 25, 30 minutos aí. Mas eu acho que é uma boa. Esse golzinho do Aston Villa, acho que pinta. Meu palpite é jogo de gols, como eu disse, então 2-2, 2-1 para um dos 2 lados. Eu acho que o ambas marcam vai bater também, inclusive, tá? Muito bem, é isso. Acho que esse jogo é melhor focar em gols do que resultado final, né? Resultado final, isso. O Aston Villa é mais time, deu uma arrancada aí recentemente, pode vencer, então vamos focar nesse jogo no mercado de gols. Bom, agora, né?
Agora a gente vai o que talvez seja o melhor jogo, né, dessa segunda rodada da Liga Europa, né, que é Porto e Estrela Vermelha, né, o time da Sérvia, né? Isso. O time do Estrela Vermelha. Os jogos aqui, Porto avassalador, viu? Venceu todos os jogos. 8 jogos oficiais da temporada, venceu todos eles, incluindo já jogo contra o Sporting e incluindo o jogo fora de casa contra o Salzburg na estreia dessa Liga Europa. Ele vai pegar uma Estrela Vermelha que foi eliminado para o Pafos, tá? Foi o time que fez o Pafos, né, aí chegar. Teve uma boa vitória recentemente, que foi o clássico lá, o Derby Eterno de Belgrado. Ele venceu o Partizan fora de casa. Porém, jogos ali de níveis mais altos, né, níveis europeus, ele acabou empatando ali com o Celtic dentro de casa e foi derrotado também para o Pafos, né? Acabou sendo eliminado. Então eu acho que esse é um parâmetrozinho interessante aí para esse confronto. O Porto é muito mais time, vai estar jogando em casa, então eu vejo um grande favoritismo aí para a equipe portuguesa. E o Porto só tomou gol, o Matheus Montenegro, do Sporting e do Twente. Não, Twente foi amistoso, né? Ele só tomou gol do Sporting, né? Então, sim, realmente, defesa muito boa também do time português. Bom, agora a gente vai olhar as odds, né, para esse confronto entre Porto e Estrela Vermelha. E tá uma odd, Matheus Montenegro, surpreendentemente boa, viu? Excelente. Vamos conversar mais o quê nesse jogo? Não tem, né? Essa aí é a famosa que poderia ser a Hotbet no nosso antigo formato, né? Cara, é uma aposta simples que já vale muito a pena também. Essa oddzinha 51 do Porto tá valendo super a pena, sim. Como eu disse, eu acho que destoa muito. O Porto é muito forte, venceu todo mundo nessa temporada e é bem mais time que o Estrela Vermelha, tá? Eu acho que essa odd ela só não tá mais baixa porque ainda é início de competição europeia e meio que é difícil parametrizar. Mas pelo que a gente acompanhou aí das equipes, eu acho que o Porto é bem favorito. Eu acho que vai ganhar com tranquilidade, inclusive, tá? Meu palpite aí é 2-0 ou até um 3-0 pro Porto nesse jogo. Tudo bem, então aqui vitória do Porto, né? Não tem muita discussão e forte candidato a estar no nosso bilhete, tá? Esse jogo. Bom, tem Série A também, viu, Matheus Montenegro? Tem Série A, Vitória e Ceará. Né? Vamos começar. Esse jogo é difícil, tá? Duelozinho nordestino. Vamos ver aí os últimos confrontos? Vai ali no H2H. Por quê? Cara, a gente tá falando de um Vitória que virtualmente rebaixado, eu diria, tá? Dificilmente o Vitória vai conseguir dar a volta por cima nessa situação. Ele não mostra... a classificação, vamos até ilustrar, porque na Liga Europa a gente não mostrou, porque eram 2 rodadas só, mas aqui, ó, o Ceará venceu o último jogo, né? Então ele já abriu 9 pontos, né? Na verdade, 8 pontos, né? O Juventude empatou com o Atlético Mineiro, né? Para o Z4 e 9 para o Vitória, né? O Vitória tá... E em relação ao Santos, a gente tá gravando na quarta-feira, né? O Santos vai jogar ainda na noite dessa quarta. O Santos tem 27, mas se o Santos vence, já é o Inter ali com 28. Então, realmente, é uma situação delicada para o Vitória. Esse jogo é o jogo decisivo, tá? Se o Vitória perde, por exemplo, ele já era. Já dá adeus, né? E o Ceará respirou, né? Estamos falando de um Vitória que vem de 3 derrotas consecutivas, que tomou a maior goleada da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. É difícil acreditar, tá? Por outro lado, a gente já vê um Ceará que ele às vezes surpreende. A gente destaca isso. Cara, o Ceará é o time de meio de tabela desde o início do Brasileirão. Até mesmo quando ele dá umas vaciladas e perde jogo fácil em casa, como foi ali contra o Juventude, ele saiu derrotado, ele vai recuperar pontos fora. Ele ganhou do São Paulo fora. Ele já tinha feito isso. Ele tinha perdido em casa. Cara, ele perdeu outro jogo fácil recentemente em casa. Acho que ele perdeu pro Corinthians de 1-0, perdeu pro Mirassol. Juventude também. Juventude. Mas aí ele foi e ganhou do Cruzeiro fora também. Então é um timezinho que surpreende às vezes. E eu acho que o principal destaque que a gente traz aí, analisando as duas equipes, é jogos de poucos gols. Joguinhos pouquíssimo movimentados. Lá no primeiro turno, inclusive, foi 1-0 pro Vozão, né? A gente vê aí que são ataques deficitários, não fazem muitos gols. O Ceará, ele já tem uma defesa um pouquinho boa, pelo menos. O Ceará é a quarta melhor defesa da Série A, inclusive. Exatamente. O Ceará tem uma defesa boa. Então eu acho que é se apegar isso aí. Jogo de poucos gols. Não tem outra lógica, tá? Difícil de confiar em outra coisa. Muito bem. Vamos agora, então, para a Bet Nacional, né? Vamos aqui ver as odds para esse confronto entre Vitória e Ceará, porque a gente tem um favoritismo do Vitória, tá? Bicho, é difícil cravar o resultado final, tá? Porque o Vitória vem com tudo. O Vitória precisa urgentemente ganhar. E aí, pode ser o que aconteceu contra o Atlético Mineiro, por exemplo, que o Vitória saiu vencedor ali. Apesar de... Eu acho que esse jogo ele pende muito para 0-0, 1-1. Meu palpite é um desses dois. Então eu vejo até um certo valor ali no dupla hipótese do Ceará. Porque o Vozão pode ganhar muito bem também. 1-0, 2-0, o Ceará não é loucura. Um golzinho do Ceará, por exemplo, paga uns 50. Eu acho arriscado. Eu prefiro focar em poucos gols. Eu acho que o 0-0 ele é muito plausível, tá? E pode ser 1-0 vitória também. Então, assim,
eu acho arriscado, eu fugiria desse jogo, mas onde eu vejo mais valor é o menos de 2,5 gols. Se fosse para dar uma aposta simples aí nesse jogo, seria essa, mas sem dúvida esse jogo aí não tá no nosso bilhete pronto, tá? Esse jogo aí talvez é bom sentir os primeiros minutos, né? O ruim é que o under, você já perde, porque o under já tá com uma odd baixa, né? Já é uma tendência do under pelas odds, né? Mas talvez seja um jogo mais pro ao vivo. Você vê o Ceará ali crescendo no jogo, gol para os dois times, tá? Porque o gol, se o jogo começar ali meio frenético, né? Tanto o gol do Vitória como o gol do Ceará, você já pode ficar de olho, né? Porque a odd já vai estar interessante. Claro, você vai sentir o jogo ali, ver se um time está atacando bem mais, para conseguir perceber isso. Bom, leitura 100% do ao vivo essa, né? Pré-jogo é difícil a gente esperar algo, mas pela tendência, pelo estilo de jogo, pelos resultados, eu acho que a tendência é de poucos gols. Mesmo que saia esse gol cedo de um dos dois times, cara, eu acho que não vai passar de 2-0, 1-1, não. Mas enfim, eu acho difícil, tem seu risco, por isso essa aí não vai entrar nas nossas apostas mais tops aí do dia, não. Muito bem, outra sugestão é Fortaleza e São Paulo, tá? Bom jogo. Fortaleza e São Paulo. Cara, o São Paulo tá mal demais, né, velho? Muitos desfalques, sem Arboleda, sem Ferrarese, já tá sem Caleri, sem Oscar aí há um tempo, né? Complicado, tá, velho? A situação do São Paulo vinha tão bem e se colocou numa crise aí, né? Não, em termos de classificação ele tá até ok ainda, né? Deve conseguir vaga, inclusive, na pré-Libertadores, pelo menos. Mas já tá 5 pontos atrás do Bahia, né? Que tem um jogo a menos ainda, né? Então... Vaga direta eu acho que ele não pega, não. Cara, atrás dele tem um Fluminense com 2 jogos a menos. Então, assim, eu acho que liga, enfim, um alerta aí do lado do São Paulo em termos de preocupação, tá? Porque o trabalho do Crespo vinha sendo muito bom. E ele enfrenta um Fortaleza, que é mais um time aí que tá sendo tratado já como virtualmente rebaixado, né? Difícil escapar, mas que a chegada do Martim Palermo trouxe ânimos, né, velho? É um time que só tinha 3 vitórias e com o Palermo já tem 2. Tá com 5 aí no campeonato até agora. Então, assim, cara, eu pendo até mais pro Fortaleza para esse jogo, tá? Isso. Bom, vamos aqui na nossa querida Bet Nacional, né? Vamos abrir aqui o jogo para a gente ver as odds para esse confronto, Matheus Montenegro. E eu confesso que eu estou feliz olhando essas odds, tá? Porque o favoritismo é leve para o São Paulo. Mas a gente viu, né, que o Fortaleza até melhorou, né? Assim, cara, a gente pulou os confrontos ali, a gente pulou, né? Vou voltar, tá? Não, pode deixar, calma, galera, estreia aqui. Mas é bom porque tem pra gente ilustrar aqui, ó, o Fortaleza com o Palermo, ele venceu os 2 jogos em casa. Isso. E quando perdeu, que foi pro Palmeiras fora, fez gol, tá? Exato. Então, marcou gol nos 3 jogos, venceu as 2 em casa e não sofreu gol em casa, né? 2-0 e 1-0. E o São Paulo, por exemplo, ele não faz gol há 4 jogos, né? E perde os 4, né? Então, assim... Perde os 4. Né? De fato. Eu acho que esse jogo a gente tem que olhar mais pro Fortaleza. Tabela de classificação, ao meu ver, não impacta nesse jogo, né? Porque quem olha só a classificação, obviamente, vai confiar mais em São Paulo. Eu acho que é muito sobre o momento. E, cara, para esse jogo, eu gosto do golzinho do Fortaleza, tá? São Paulo tá desfalcado, sem Arboleda e sem Ferrarese. 1,40. Cara, é aquela coisa. Para pré-jogo, aposta simples, não é uma odd muito boa, né? Não é uma oddzinha maravilhosa. Mas... cara, você pode até esperar 15 minutinhos que essa odd vai estar boa. E aí eu acho que vale a pena. Mas vejo muito valor aí nesse golzinho do Fortaleza, tá? Acho que vai picar. Muito bem, né? Então, sugestão aí, golzinho do Fortaleza, ou se você tem mais de 1,5, mas a odd é tão parecida, né? Se eu sair 2 gols, desses dois gols vai ser da equipe do Fortaleza. Não, então... muito provavelmente não vai ser um 2-0 São Paulo. Muito provavelmente. A probabilidade não é impossível, mas é menor, porque o Fortaleza vem aí numa crescente, mas precisa confirmar, né? O Fortaleza ganhou também de times ali mais da parte de baixo, aquele jogo meio fora da curva, né? Que o Fortaleza tem que vencer para sonhar aí com... para fugir do rebaixamento, né? Para escapar do rebaixamento. Difícil, mas é um jogo que pode dar mais um ânimo aí pro torcedor tricolor. Tricolor cearense, né? Porque os dois são tricolores. Para fechar, Matheus Montenegro, temos Flamengo e Cruzeiro. Jogaço, né? Líder e vice-líder, né? Pois é, cara. A gente tem aí 2 equipes muito fortes, com 2 ataques muito fortes, mas o Cruzeiro vindo de derrota pro Vasco da Gama, né, Fábio? Essa rodada perfeita aí pro Flamengo, né? A gente já destacou. Cara, o Flamengo venceu seu jogo e do 2º ao 5º todo mundo perdeu. Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol e Botafogo perderam na rodada perfeita aí para o Flamengo. Disputa do título. Inclusive, cara, se o Flamengo ganha esse jogo, até porque o jogo a menos que o Flamengo tem é contra o Sport, então muito possivelmente ele também vai ganhar, cara, ele já abre 10 pontos do Cruzeiro, considerando que ele ganha esse jogo, né?
e aí o título a briga ficaria mais com o Palmeiras, né? O Cruzeiro, eu acho que se o Cruzeiro perder esse jogo, ia estar fora da briga do título, tá? Para o Cruzeiro é uma final, né? Se o Cruzeiro perder, ele já meio que virtualmente... 10 pontos aí, considerado que o Flamengo também ganha do Sport, que é bem provável, é em casa, né? Eu acho que seria muito difícil de tirar, faltando o quê? 13 rodadas, né? Para acabar. No caso, 12, né? Porque você já contaria esse jogo aqui também. Difícil de tirar. É uma final para o Cruzeiro. Eu trataria dessa forma. E, inclusive, vamos lá ver os últimos resultados. Eu acho que isso condiciona para jogo de gols, né? Cara, o Cruzeiro ele vinha numa sequência absurda, marcando gol em tudo que é jogo, vencendo a maioria dos seus jogos. Perdeu esse último jogo por 2-0 para o Vasco. Foi até surpreendente. A gente esperava um golzinho do Cruzeiro, né? Na ida não. No primeiro turno, foi um jogo movimentado, 2-1 para o Cruzeiro também. Inclusive, foi aquele. Isso. Eu acho que esse jogo foi o que colocou o Cruzeiro ali como. Caramba, o Cruzeiro vai brigar na parte de cima, vai brigar pelo título. E o Flamengo é avassalador, né, velho? O único jogo aí recente que ele não fez gol foi contra o Estudiantes, né? Tá empate ali em 1-1, mas é porque conta um gol, os pênaltis, se fosse né? Os pênaltis, né? Mas ele perde de 1-0 no tempo normal. Mas Flamengo, que a gente já conhece. O detalhe do Flamengo, né, é que o Flamengo ele vem tomando muito gol, né? Nos últimos 6 jogos, ele só não tomou do Juventude, tomou do Grêmio, tomou do Estudiantes, nos 2 jogos tomou do Vasco e tomou do Corinthians. Então, assim... me parece que a defesa está muito desgastada, né? O Flamengo tem um elenco grande, mas os zagueiros, eles não são poupados, né? Até porque o zagueiro da base ou é o Danilo, né? Que é meio improvisado, sim, ou é o menino da base. Então o Flamengo sempre joga ali com os Léos, né? Ortiz e Pereira. Sim. Então os caras não descansam, e contra o Corinthians deu para perceber que os caras estavam... E o Roberto ali deitou e rolou ali no primeiro tempo. Cara, o primeiro tempo desse jogo aí foi impressionante o Flamengo ter saído com essa vitória para quem assistiu o primeiro tempo desse jogo, tá? Foi bizarro. Eu acho que é jogo de gols. Muito bem, então agora a gente vou aqui abrir, né, para a gente dar uma olhadinha nas odds para esse confronto. A gente tem um favoritismo do Flamengo, odd 1,59. Que é muito... Cara, o favoritismo tá muito grande, tá? Por mais que... Claro que o Flamengo é favorito, tem que ser tratado. É o melhor time do Brasil, tá em casa. Mas, pô, é o Cruzeiro, velho. É o vice-líder, é um time que já se provou aí em grandes duelos, conquistar suas vitórias também. Então, cara, eu acho que tá uma discrepância muito grande. Eu acho que existe o risco de você apostar em qualquer coisa relacionada ao Flamengo por causa dessa odd. Até se você pega... vamos mesclar aqui um dupla hipótese com alguma coisa. Velho, eu acho difícil o Cruzeiro ganhar, mas não é uma loucura você imaginar o Cruzeiro ganhar, tá entendendo? Tem time para isso, tem futebol para isso. Então eu prefiro focar em gols nesse jogo. O mais de 1,5 gols é onde eu vejo mais valor. Como eu disse, pré-jogo, aposta simples não é uma boa pedida. Tá pagando pouco. Então quem quiser em algo pré-jogo desse jogo, eu recomendaria até o ambas marcam. Eu boto fé que os dois times vão fazer gol nesse jogo, se quiser uma aposta simples. Mas para uma múltiplazinha, uma dupla, uma tripla, o mais de 1,5 gols é uma ótima pedida, tá? Muito bem, acho que é jogo de gols, tá? Acho que tem uma tendência... O Cruzeiro vem de resultados ruins, né? Sobretudo a derrota para o Vasco. Então ele precisa dar uma resposta, né? Cara, e é uma final, né? Como é uma final, falou. Exatamente. Como a gente falou, é uma final. Mas eu não coloco essa aí como das melhores do dia, não. O top 2. Vamos fazer uma duplinha. Uma duplinha aqui vai ser o nosso bilhete pronto, vamos chamar assim. Isso. A galera sempre pedia, inclusive, né? Era uma demanda que a galera tinha. Qual será faz um bilhete pronto. Ao invés da gente mandar uma aposta por jogo e ficar preso a ter que mandar uma aposta por jogo, aqui nesse novo formato a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma análise geral dos principais jogos do dia e vamos focar apenas naquelas que a gente, de fato, vê mais valor. Então, Fábio, por favor, coloca aí na tela. Vamos revelar? O nosso bilhetezinho pronto aí desse dia vai ser a vitória do Porto, que a gente mencionou que estamos botando muita fé. O Porto contra o Estrela Vermelha dentro de casa. Inclusive, é uma aposta que simples, ela já vale a pena, ao meu ver, tá? Oddzinha 1,51 na vitória do Porto. Dependendo aí, inclusive, aí do site que você for fazer a operação. Isso. Pode até ser que esteja uma odd maior, né? E o gol do Fortaleza eu também considero uma excelente pedida, tá? De tudo isso que a gente analisou hoje, eu considero essas duas aí as melhores, que tem oddzinhas boas ali, né? E combinando as duas, a gente tem uma odd 1,9, que é quase que dobrar o valor investido. Então vai ser o nosso bilhete pronto aí desta quinta-feira, dia 2 de outubro, para inaugurar esse novo formato, né? Novo padrão aí, Fábio Mano. Daqui para frente vai ser a nova tendência aqui apenas no Bet de hoje, tá? Você aí que tem seus amigos, que a galera que acompanhava a gente, que gosta da resenha, tem muita gente que tá aqui só pela tiração de onda também, pelo clima, que gosta da descontração que existe. Cara, compartilha aí, dá essa moral, porque agora é um projeto independente, meu e de Fábio, né? E a gente espera aí que seja de muito sucesso, de muito entretenimento também para vocês aí nos próximos dias.
Muito bem, é isso. Valeu, galera. Tamo junto. Lembre-se, tá? Aposta é pra você se divertir, né? Por isso que a gente analisa sempre os principais jogos, né? Os jogos que provavelmente você vai assistir e aí ali tem pra apostar. Um asteriscozinho que é bom falar, né, Fábio? Tem jogos da Série B também, tá? Tem 2 jogos da Série B que a gente analisou aqui entre nós, né? Paysandu e Cuiabá e Vila Nova e Criciúma, eu acho, né? Isso. Só que, cara, são jogos muito difíceis, tá? Então, por isso a gente fugiu. É aquilo que eu disse. A gente não vai ficar necessariamente... E aí são nos mesmos horários dos jogos da Série A, né? Então a gente prefere ir na Série A, que são... Exato. É isso. E é isso. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Abraço. Comente aí, tá? Divulgue, deixa faça like. Tudo para nos dar essa força. E dê sugestões também. O que é que a gente pode melhorar? Faz aí, até porque agora a gente tá mais livre para tomar a frente dessas ideias, tá? Tamo junto, meus queridos. Forte abraço. Valeu.